Olá, sou Leandro Calil, empresário, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos falar com uma convidada muito top, que é a Natália Fernandes. E nós vamos falar sobre astrologia, isso? Perfeito. Vamos lá, é um dos meus assuntos preferidos. Natália, conta um pouquinho para os nossos internautas, né? Sei que você é bastante conhecida, um pouquinho sobre você, onde você nasceu, e aí você vai detalhando em que momento de curiosidade ou por alguma situação você acabou estudando astrologia. Bom, eu nasci aqui em São Paulo, né? Sou paulistana, tive uma vida até mais ou menos uns 20 anos muito parecida com a de muitos jovens, né? Aquela coisa toda, estudar, trabalhar ocasionalmente, fazer cursinho, etc. E quando eu tinha por volta de uns 19 anos... Então foi outro dia. Então, né? Não tanto. Eu tive acesso a textos teóricos de astrologia, né? Eu tinha aquele conhecimento de astrologia de jornal, né? Vou ler meu signo, aquela coisa. Mas ninguém da família era profissional da área? Não. Aliás, na minha família só tem administrador, só tem gente muito séria. Entendi, legal. Entre aspas, né? E aí bom, nessa época eu já estava... Foi a época mais ou menos em que eu entrei na faculdade de Direito, eu fiz Direito na São Francisco, né? Bacana. No Largo São Francisco. Só que eu tinha aquilo muito como hobby. Eu tinha muitos livros de astrologia, comprava muitos, mas lia aquilo como hobby. E do jornal você lia também? Do jornal eu lia também. Ok. Aí a vida foi passando, eu acabei mudando completamente meu rumo profissional para entrar na área de letras e linguagem, né? Eu estudei letras na USP, trabalhei em editora, eu dei uma virada completa de referencial profissional, até que mais ou menos há uns 10 anos atrás, falei, eu tô aqui com essas coisas de astrologia, acho que eu vou brincar com isso um pouquinho, né? Vou experimentar com os amigos. Que né? na alma já estava familiarizada. Sim, acho que de alguma forma sim. Né? E aí, ali por volta, né, de 2010, 2011, eu senti aquela vontade de realmente experimentar aquilo. A gente começa a fazer experiência com os amigos. Os voluntários vêm sempre, Os voluntários têm um monte. Os amigos adoram, né? Certo. Então, posso fazer seu mapa? Pode, né? E aí eu fui tendo um feedback muito legal. Basicamente você pegar o dia, o dia do nascimento da pessoa. O dia, o horário e o local. O ano não? O ano também. Tá. Dia, mês, ano, horário e local. A local também. Também, porque tem uma determinada configuração do mapa que precisa da localização geográfica, né, que toma por base longitude e latitude do lugar. Isso também tem uma interferência, né? É como se o astro lá fosse um satélite que detectasse, então. É tipo isso, Kendi, não está muito longe disso, não. Né? Tem muitas teorias, né, para explicar essa interferência, né, da astrologia na nossa vida. Por que a astrologia funciona? Né? A gente tende a olhar para a astrologia de um modo muito determinista, né? Porque falou é isso. Na verdade, eu acho que é um pouco mais complexo do que isso, né? Essa coisa do satélite que você trouxe é muito legal. Por quê? Na verdade, eu acredito muito né, o meu ponto de vista sobre isso é de que os planetas, de uma certa maneira, direcionam reverberam energia, assim como eu, como você, como tudo que está aí reverbera energia. A gente vê pelas marés também, Exato. né? Sem dúvida. Reprodução de alguns animais também, perfeito. Coisas do clima da Terra, né? As próprias estações do ano. Exatamente. Então, eu vejo mais com esse olhar. Pera lá, se essa energia que vem, sei lá, de repente vem de algum lugar central no universo, ou alguma coisa assim, que é canalizada por esse planeta e traz essa reverberação, né, para a Terra num determinado efeito específico, então a gente tem aí uma espécie de mapa
né? Ou Sim, de guia. sim. Né? É muito mais do que uma coisa determinista, é uma espécie de... Como você olhar assim, a meteorologia, para saber como é, se vai chover, se não vai chover. Ok, né? Eu tá. vejo a astrologia muito nesse sentido, como um farol, né? Ok, tá. Como um guia dessa reverberação energética que vem dos vários planetas que estão aí. E aí, o mais difícil é o quê? A interpretação? Porque eu estou imaginando o seguinte, o insumo que você precisa, todo mundo tem. Uhum. Mas assim, a resposta, você tem que pegar da sua cabeça e pegar a localização, a data, o ano, uma série de coisas ali para poder dar o feedback, né? Isso. E aí a gente tem que fazer uma série de cálculos, né, para fazer o desenho do mapa. E é duro, porque, por exemplo, só de dias você tem 365, você tem 12 meses, anos, então, né, imagina aí, acho que o máximo que o pessoal faz com você é 100 anos, né? Se a gente considerar pessoas vivas, porque a gente pode pessoas fazer vivas. de mortos também. Certo. Entendi. Né? E a gente faz muito para estudo, né? Mapas de falecidos a gente usa muito para estudar. Que bacana. Olha, isso é interessante a gente saber. Sim. Eu comecei a ver um pouco sobre astrologia, mas assim, no rádio era o Omar Cardoso. O Omar Cardoso. Que era considerado o astrólogo do Brasil, Sim. né? Muito famoso, ele ia em programas de televisão também e tal, essas coisas. E uma vez, fazendo um estudo sobre a Segunda Guerra Mundial, eu li que o astrólogo do Hitler falou que ele ia perder a guerra e ele mandou matar o astrólogo. Olha, eu não sabia disso. Interessante. Interessante. E provavelmente esse astrólogo quis fazer um alerta, né? Isso, exatamente. E deve ter enxergado isso com clareza. Sim. E é isso que é interessante, né? Na os sinais, né? É um sinal, talvez até para você mudar alguns planos. Sim, né? Não verdade. que você esteja fadado. Não precisa ser só para tragédia. Isso. Às vezes é você mudar de patamar, ou mudar de vida, mudar de profissão, né? Muitas vezes isso. Até mudar de país também, né? Às vezes, sim. Né? E o que é interessante é que às vezes até as coisas que parecem não muito legais, que a gente olha, nossa, isso é um aspecto tenso, isso é uma configuração complicada, às vezes aquilo também pode servir como um alerta para a pessoa mudar de trajetória, ou olhar para aquela situação por um outro ângulo. Entendi. Né? Que é uma visão bem moderna da astrologia, principalmente quando a astrologia começou a ser combinada com psicologia, principalmente com a psicologia do Jung, né? Tem muita gente que faz esse papo da astrologia com a psicologia junguiana. Sim. E então a gente começa a ver a trajetória do indivíduo não de uma forma estanque, você vai se ferrar ou você vai se dar bem, né? Mas como um caminho que a pessoa pode, de acordo com determinadas configurações, dar uma outra cara. Né? Certo. E aí que tá, e é nessa astrologia que eu procuro trabalhar com as pessoas. Entendi. Né? Ô, Natália, uma curiosidade. O fato de você ter feito 2 faculdades te ajudou mais na parte do entendimento? Ou às vezes uma pessoa que quer estudar astrologia não necessariamente precisava ter feito 2 faculdades e sei lá, começa a pegar livros e tudo mais, falando lá e consegue? Então, Kenji, aí tem pessoas e pessoas. Curiosidade minha, né? tá? Não, tranquilo. Tem pessoas e pessoas. Eu me defino como uma pessoa naturalmente nerd, né? Eu tenho muita curiosidade de fábrica. Tá. Né? E meu mapa, inclusive, mostra isso. Você é uma e eu pessoa sou mesmo. inquieta, né? Sou inquieta, exatamente. Então, inclusive, eu tenho uma trajetória acadêmica paralela também. Bacana. Fiz mestrado, doutorado, etc. Que legal. Na área de letras. Só que não necessariamente a pessoa precisa ter essa trajetória. O que ela precisa é ter uma compreensão desses mecanismos astrológicos muito boa, e aí, lógico, é recomendado ler, eventualmente fazer cursos e coisas do tipo. E também ter uma certa sensibilidade, que sempre ajuda, né? Não só nesse campo astrológico, mas acho que em qualquer campo. Né, é verdade, que seria algum feeling, né? Né? Isso ajuda muito, né? E com a prática a gente vai afinando aquilo, né? Aquele contato com a pessoa, aquela percepção daquilo que ela está trazendo, aquilo que a gente percebe que vai ser bom aquela pessoa ouvir. Certo. Né? A aparência física é levada em conta ou nem sempre? Não sabemos. Ela
Tem alguns estudiosos de astrologia, principalmente o pessoal mais antigo, que dá definições da aparência física a partir do signo ascendente, principalmente, ou dos planetas que estão na primeira casa, né? Entendi. Do mapa astrológico. O mapa ele é dividido em 12 pedaços de pizza, digamos assim, uma pizza gigante. Cada um é uma área da vida. E o primeiro pedaço é esse que define a nossa aparência, né? Isso que a gente mostra para o mundo. Então, muitas vezes existem algumas definições, algumas descrições que a gente percebe por ali, né? Mas é tão legal, essa pergunta que você fez é tão interessante, porque muitas vezes a gente julga as pessoas pela aparência, né? Pelo signo ascendente ou pela casa 1. Sim. E aí a pessoa é um combinado ainda de mais 12 situações e da interação dos planetas e dos signos no meio disso tudo, né? Ok. A gente é bastante complexo. Não, eu achava estranho assim, pessoas que, assim, meio parecidas, parece que cortam o cabelo mais ou menos igual. É um pouco de estilo, talvez até de um ponto de vista energético. Talvez, ok. né? Interessante. E esses detalhes, às vezes, a gente pode pegar no mapa, né, eventualmente, se a pessoa tem um estilo mais tradicional ou um estilo mais vanguardista, digamos assim, né? Mas isso também não tolhe o livre-arbítrio da pessoa, né? Sim, de repente verdade. ela querer mudar completamente, né? A gente lê, a astrologia tem um debate muito forte sobre isso. Afinal, a gente tem livre-arbítrio ou a gente não tem livre-arbítrio? Ok. Né? Mas eu pessoalmente acredito em livre-arbítrio até por uma questão de formação. Sim, exato. Senão nós seríamos robôs aí, né, comandados, né? A gente estaria perdendo tempo aqui fazendo autoconhecimento, né, fazendo várias coisas. Verdade. Ô, Natália, assim, pergunta meio brava, assim, né? Por exemplo, o ano passado para cá, a gente, por exemplo, em dezembro não tinha ninguém falando que havia uma epidemia grande aí no país, né, tal, ou no mundo, aliás, né, alguma coisa. Algum astrólogo escreveu sobre alguma coisa assim antes ou não? Então, o que os astrólogos sabiam sobre 2020, o que eu e outros astrólogos vi que estavam indo nessa mesma pegada, é que 2020 ia ser um ano meio fora do comum, um ano difícil. Difícil, ok. Porque a gente tinha muitos planetas em Capricórnio, enfim, tem uma configuração específica de 2020 que são esses muitos planetas em Capricórnio. Então a gente conseguia antever aí uma situação de dificuldade um pouco fora do comum, né? E aí todo mundo sempre orientando, gente, a gente tem que ser flexível em 2020, a gente tem que ter resiliência em 2020. Certo. Mas a gente não tinha clareza de como isso ia vir, né? Entendi, E ninguém pôs mais muita flexibilidade, fé. né? E ninguém pôs muita fé que o coronavírus ia se espalhar dessa forma. Né? E até provocar mudanças nas pessoas que elas nunca fariam. Perfeito. Algumas pessoas foram provocadas, né, a mudar a estrutura da própria vida por causa disso. Sim. Que é uma coisa bem do Plutão em Capricórnio, né, que já está fazendo isso sutilmente já há mais de 10 anos, mas que em 2020 ele ganhou 2 amiguinhos para ajudá-lo ali, né? Saturno e Júpiter, e aí a coisa... Isso, e até assim, o pessoal trabalhando em casa, que estão falando aqui, houve muitas separações e tal, mas às vezes também a relação não estava muito boa. Pois é. Pode ter sido um estopim, né? É claro que cada caso é um caso, Sim. mas é interessante essa sua observação, porque Capricórnio é o signo da ordem, né? Não ordem num sentido, claro, num aspecto negativo isso pode se apresentar como controle. Sim. Mas ao mesmo tempo é como se ele fosse o professor chato. Entendi, né? Então ele obriga a gente a olhar para o que não está bom, né? Tudo bem, ele se utilizou de um vírus em 2020 para fazer isso, para a gente fazer essa autocrítica, né? Muito forte. Capricórnio é um signo bastante crítico, então essa autocrítica estava muito acentuada, e o coronavírus, no meu ponto de vista, entrou nesse esquema, né? Para chamar a atenção para como está a nossa vida, para além das aparências. Né? Entendi. Como é que estão as bases e as fundações da nossa vida? Você citou o exemplo do relacionamento. Sim. Né?
que foi uma coisa que pegou muito pesado para quem ficou muito tempo convivendo com as pessoas dentro de casa. Uma outra questão muito pesada foi profissão. Muita gente teve que se reinventar. Exatamente, né? E aí a gente viu que Darwin estava certo, né? Pois é. Aqueles que se adaptam às mudanças, né? A gente viu isso do ponto de vista sociológico, né? Social-sociológico. E também o seguinte, aquele conceito lá que o olho do dono que engorda o boi, né? Ele teve que ser mudado também. Teve. Por colocar gente home office e um monte de coisa que ele normalmente não faria. Exatamente. Aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né, muito arraigada do chefe tem que olhar, né? Exato. Ele tem que ver se a pessoa está trabalhando ou não, né? Tomar conta, tal, supervisionar. E aí, quando na verdade a entrega do trabalho tem que ser feita. Exato. Né? O delivery bem feito, gerando resultado, é o que vale. Exatamente. E aí também, quer dizer, a gente teve que abrir mão de muitos pontos de vista arraigados. Né, em vários níveis, né? A gente, claro que impacta muito para a gente a situação das pessoas que trabalham, que dependem do trabalho para sobreviver, evidentemente foram bastante afetadas, sim. Mas isso alcançou todos os níveis. Esse exemplo que você trouxe é muito bom, né? Porque e uma coisa que eu percebi, eu não sei se você percebe também, é uma resistência das pessoas. Normalmente as pessoas já têm resistência ao novo. Sim. Então não são todas as pessoas que conseguem se adaptar rapidamente, não. Então existe Então essa flexibilidade que foi exigida das pessoas foi justamente para que elas pudessem abraçar algumas experiências diferenciadas, claro, de um jeito meio sério, né, como típico de um professor chato, né, mas não sem muita opção, né? A não ser que a pessoa realmente olhasse de frente para situações que precisavam de um certo ajuste na vida delas para fazer esse melhoramento, para talvez até de repente abraçar alguma coisa que possa ser até mais saudável e mais viável para elas do que o que elas estavam fazendo antes. Certo. Eu vi muitos casos de pessoas que acabaram abraçando hobbies para sobreviver em 2020 e às vezes o hobby que era o plano B virou o plano A, né? Sim, e a pessoa pode ter arrastado esse plano B por muito tempo por não acreditar que pudesse fazer daquilo uma opção, um plano A. Né? Então é muito claro, tem variações e variações para cada pessoa, isso acontece de uma forma diferente, mas acho que a linha mestra da situação a gente pode desenhar assim, né? Afinal, qual é o que é que realmente dá sentido para a tua vida e quais são teus reais objetivos? Verdade, os momentos de reflexão. Exato, exatamente. Ô, Natália, pro ano que vem, você já fez algum estudo? Se melhora, pelo menos se melhora, se continua igual, se piora? Então, eu já estou preparando, né? Eu costumo colocar nas minhas redes sociais uma previsão para 2021, uma mais geral e uma para todos os signos. Já estou estudando isso, que eu posso dizer o seguinte: vai ser bem mais leve que 2020. Que bom. Graças a Deus. A gente já vai sentir algumas coisas ali em dezembro, segunda metade de dezembro. Esse bolo de gente no signo de Capricórnio vai diminuir, vai ficar só um planeta lá, que é o Plutão. E aí Saturno e Júpiter vão para Aquário, né? O que já é um alívio, né? Aquário é um signo muito relacional, né? Ele gosta muito de funcionar em conexão com muitas pessoas, é um signo grupal, digamos assim. Então é muito legal para fortalecer laços de comunidade. Então eu acredito que esse isolamento muito pesado que a gente passou em 2020, ele tende a ficar um pouco mais leve em 2021, porque eu acho que as pessoas vão sentir a necessidade de se sentir inseridas num grupo, a partir do que elas descobriram em 2020 e tudo mais. Porém, eu acho que a gente ainda vai conviver um pouquinho com as questões de coronavírus ainda, né? Até Saturno andar bem longe de Capricórnio ainda. Entendi. Né? Acho que no primeiro semestre ainda de 2021 a gente ainda vai, talvez já tenha uma vacina. Porque eles falam que a vacina só chega em março.
E pode ser até que chegue antes, mas a gente acha que ainda vai conviver ainda primeiro semestre de 2021 de máscara. Entendi. Talvez não com tantas restrições como a Sim. gente está hoje, mas de máscara, se cuidando por Legal. um tempo ainda. E tomara que o pessoal, por exemplo, acordou gripado, sai de máscara. Pois é. Né? Começar, assim, incorporar a ideia de educação, Isso. que ele tem que respeitar os outros também. E aí entra esse senso de comunidade do aquário, né? Sim. De você cuidar, de você se cuidar para poder cuidar do outro também, né? Da comunidade. Isso é muito legal. Eu acho que a gente espero, né, que as pessoas se sintonizem com essa energia. Tá ótimo. Mas a gente vai ser bem cobrado. Perfeito. Para fazer isso. Natália, nós estamos aí nos instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes. Que você Com todo prazer. Muito bom, tá? Obrigada. Eu queria que os nossos internautas aí, muitos estão curiosos, como é que eles contratam os seus serviços? Bom, vocês podem entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, né, na caixa de mensagens. Eu tenho, eu tenho perfis no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tanto para o Facebook quanto para o Instagram, vocês me encontram pelo @augúrio-horóscopo, tudo junto, sem acento. Né? E no YouTube, só procurar Augúrio Horóscopo. Né? A gente faz previsões durante a semana útil, com o tarô, né, para cada dia da semana útil. A gente faz lives de leitura semanal, né, no domingo de manhã. Sim. A gente faz também as leituras mensais, né, que eu faço por podcast. E vão sair as leituras de 2021, que ainda são um segredo, mas logo, em breve a gente vai divulgar como elas vão acontecer. Aí o pessoal vê aí quem quer casar, está com parceiro ideal e tal, né? Escreve então para Natália. Se quiser fazer seu mapa, né? Que eu acho que é a experiência mais bacana de astrologia e de autoconhecimento que a gente pode fazer é essa. Sim. Né? Tem também o mapa de sinastria, que é bom para esse pessoal que quer saber se está com a pessoa certa. Ok, né? Interessante. E a palavra augúrio que você falou, tem um significado? Tem. Augúrio significa previsão. Né? Previsão, visão perfeito. de futuro. É bom, Eu gosto de... Quando eu tenho alguma coisa que eu não sei, eu procuro perguntar para a gente... Claro. Tá ótimo. Muito obrigado pela tua Eu que agradeço, Kendi. Foi um prazer estar aqui hoje. Prazer falar com o teu público também. Perfeito. Internautas, os agradecimentos então ao Aguinaldo Gabarrão, que acabou me apresentando essa profissional maravilhosa. E nós finalizamos então mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.